Em 1980, Hayao Miyazaki concebeu as ideias preliminares para o que se tornaria Princesa Mononoke após lançar seu primeiro filme, O Castelo de Cagliostro, no ano anterior. Com a história sendo aproximadamente baseada no conto de fadas A Bela e a Fera de 1780, os primeiros esboços mostravam uma princesa vivendo em uma floresta com uma fera. A fera foi elaborada como um espírito animalesco conhecido como Mononoke, espíritos vingativos, vivos ou mortos, presentes na literatura clássica japonesa e na cultura popular, que faziam coisas como possuir indivíduos e fazê-los sofrer, causando doenças e até mesmo a morte. Na história de Miyazaki, o Mononoke era uma criatura com quem a protagonista do filme, filha de um nobre, é forçada a se casar. Depois de propor sem sucesso o projeto do filme a várias produtoras, Miyazaki publicou os conceitos da história em um livro de 1983, que mais tarde foi republicado em 2014 como Princesa Mononoke, a primeira história. Ele ainda reutilizaria várias ideias desse projeto em obras como Meu Amigo Totoro, lançado em 1988, e Porco Rosso, o Último Herói Romântico, de 1992. Shuna's Journey, uma história em quadrinho em aquarela, escrita e ilustrada pelo artista em 1993, é o projeto que mais se assemelha ao que se tornaria o final do filme Princesa Mononoke anos mais tarde, com o protagonista cavalgando em um alce até a Terra dos Deuses. Embora algumas ideias fundamentais do conceito de 1980 apareçam no filme final, o design dos personagens e o enredo são completamente diferentes. Em seu trabalho Princess Mononoke Understanding Studio Ghibli's Monster Princess, a pesquisadora de cinema Raina Dennison diz que a grande diferença entre a ideia original e o filme final é a mudança radical nas filosofias cinematográficas de Miyazaki durante o período. Segundo o próprio artista, ele pretendia inicialmente abordar sua objeção à forma como as questões ambientais são tratadas, sem querer separar o meio ambiente global dos seres humanos. Sua objeção estava na falta de reflexividade na abordagem da gestão e mudança ambiental no Japão, e até por isso ele recorre ao período Muromachi, que ocorreu entre 1336 e 1573 da história japonesa. Nesse cenário pré-moderno, Miyazaki imagina uma versão do Japão relativamente intocada pela produção de arroz e pelo desmatamento. Ele usa esse cenário histórico vago para retratar uma trama à margem da história e da cultura japonesa, na qual grupos marginalizados lutam entre si por seu direito de existir. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. O estilo de filmagem de Miyazaki mudou consideravelmente na década de 1990, em resposta a vários conflitos geopolíticos, incluindo a Guerra do Golfo e as guerras iugoslavas, após a dissolução da União Soviética. Ele criticou especialmente a decisão do Japão de fornecer ajuda militar na Guerra do Golfo, o que considerou uma violação do artigo 9 da Constituição japonesa. Estes acontecimentos desanimaram Miyazaki, que sentiu que estava assistindo a história se repetindo. Após terminar Porco Rosso, Miyazaki decidiu criar um filme substancial, que evitasse a filosofia escapista de seus trabalhos anteriores. Em vez disso, ele se propôs a retratar a filosofia de que não importa o quão confusas as coisas estão, não temos escolha a não ser continuar vivendo. Apesar da origem inicial de Princesa Miyazaki estar enraizada em uma história europeia, Miyazaki se inspirou no folclore japonês para criar animação, especialmente na história de uma princesa como a marca de nascença, que evoluiu com o tempo para a maldição do protagonista Ashitaka. Inspirado pelos escritos de Yoshiro Ota, o cineasta também considerou criar uma adaptação cinematográfica de Hojoki, um clássico da literatura japonesa de 1212 sobre a efemeridade da vida. Foi escrito pelo poeta Kamo no Chonei durante um período de turbulência política e desastres naturais. No entanto, Miyazaki sentiu que o conceito estava muito distante do senso comum e não tinha possibilidade de se tornar um sucesso comercial. Mesmo que ele não tenha levado o conceito adiante, o cineasta continuou considerando a criação de uma obra que se passasse em um período histórico. Os escritos ecológicos do historiador Sasumi Nakao, especialmente sua teoria da cultura da floresta perene, exerceram forte influência em Miyazaki na criação da Floresta dos Deuses do filme. O cineasta afirmou que o livro de Nakao lhe forneceu uma alternativa para representações tradicionais da história japonesa, das quais ele não gostava. Miyazaki pretendia retratar os deuses como animais vivos que eram torturados por humanos, sentindo que era um aspecto importante na relação entre a natureza e a humanidade no filme. Para o conceito do filme, ele foi inspirado pela Epopeia de Gilgamesh, um antigo poema da Mesopotâmia que retrata a morte do deus da floresta e a ruína da humanidade. O filósofo Takeshi Umehara, que escreveu uma peça teatral intitulada Gilgamesh em 1988, havia sugerido anteriormente que o cineasta adaptasse seu trabalho para o cinema, mas Miyazaki recusou a oferta na época. Mais tarde, o animador afirmou que inconscientemente incluiu elementos semelhantes à peça em Princesa Mononoke. Após a conclusão da sua série de mangá Nausicaa do Vale do Vento, lançada de 1982 a 1994, Miyazaki começou a trabalhar na proposta para o filme em agosto de 1994. Porém,
Porém, ao enfrentar um bloqueio criativo em dezembro do mesmo ano, ele fez uma pausa na produção para dirigir o curta-metragem On Your Mark como um projeto paralelo. Ele retornou ao projeto em abril de 1995 e começou a trabalhar nos storyboards em maio, mas o escopo e o alto nível de detalhes do filme estenderam o processo de pré-produção. Ainda em maio, Miyazaki levou 4 diretores de arte para visitar a ilha de Yakushima, que havia inspirado alguns ambientes do seu mangá. O objetivo era alcançar a representação ambiental que ele buscava retratar. Um dos diretores de arte, Kazuo Oka, chegou a visitar as montanhas Shiramaki-Sanshi para buscar inspiração para a Vila Emeshi. A produção da animação começou efetivamente em julho de 1995, com Miyazaki criando os storyboards usando a abordagem que adotou para mangás serializados, escrevendo o enredo do filme enquanto desenhava cenas. Inicialmente ele usava papel de tamanho grande para o processo, mas voltou ao papel de tamanho normal para acelerar o ritmo do trabalho. Esse processo foi feito em paralelo com a animação, e os storyboards finais delineando o final do filme foram concluídos em janeiro de 1997, devido ao orçamento alto de 2 bilhões de ienes, que foi expandido para 2,35 bilhões. Posteriormente na produção, existia um nível excepcionalmente alto de detalhes de cada desenho. A própria decisão de atribuir 5 diretores de arte ao filme foi sem precedentes, mas cada um tinha um aspecto diferente para trabalhar. Por exemplo, um lidava com tomadas de luz do dia, enquanto o outro trabalhava nas tomadas da noite. O filme usou aproximadamente 144 mil celuloides, 80 mil deles sendo quadros-chaves da animação, mais do que qualquer outro filme do estúdio Ghibli. Estima-se que o próprio Miyazaki tenha desenhado ou retocado quase 80 mil celuloides ele mesmo. Princesa Mononoke marcou a primeira vez que Miyazaki explorou um estilo Jidaigeki, um gênero cinematográfico japonês influenciado pelo teatro kabuki, onde as histórias se passam antes da era Meiji, durante o período Edo, representando as vidas de samurais, agricultores e outras pessoas comuns da época. Ele apreciou particularmente as obras de Akira Kurosawa, que explorou bastante o gênero. A animação subverte muitos elementos tradicionais do Jidaigeki, como as representações do imperador e do samurai como sagrados e nobres. Miyazaki optou por não se alinhar com representações típicas do período Muromachi, como o desenvolvimento da alta cultura e da estética zen de Kyoto. Ao contrário dos jardins zen irretocáveis, o filme mostra a natureza como indomável, violenta e amplamente evitada pelos humanos. O filme exagera sua perspectiva histórica para facilitar a narrativa. A cidade da refinaria, por exemplo, foi inspirada principalmente por assentamentos metalúrgicos na China, bem como por uma fornalha na província de Shimane. Como Miyazaki não tinha referência histórica para as roupas do povo Emeshi, as roupas das meninas na vila de Ashitaka são influenciadas por estilos do Butão e da Tailândia, e os tecidos bordados de outros personagens lembram roupas tradicionais Ainu. Em vez de armas tradicionais, as armas de fogo são as principais armas no conflito do filme. Miyazaki sentiu que um aspecto importante para a aptidão do estúdio era ilustrar um mundo natural. O estúdio Ghibli começou a contratar animadores em tempo integral no início da década de 1990, em contraste com o padrão na indústria, com funcionários empregados em contratos curtos. Isso teria ajudado a desenvolver o estilo de animação ao longo do tempo. Em seu trabalho, Reina Denison observou em entrevista com os diretores de arte do filme que a abordagem do cineasta era simplificar e caricaturizar os significados essenciais da natureza, priorizando momentos de contemplação e atenção plena à paisagem circundante. Princesa Mononoke usou uma paleta para a floresta que contrasta com as cores pastéis normalmente usadas nos filmes do diretor, empregando tons mais escuros de verde e marrom. A versão de Miyazaki por técnicas de animação digital era bem conhecida no Japão antes do lançamento do filme, então o uso foi uma surpresa. Ele tomou a decisão de usar as novas técnicas no início da produção, começando com o Deus Demônio na sequência de abertura. Certas sequências foram criadas usando ferramentas 3D e então processadas para se assemelhar a uma sequência animada tradicional, usando um programa chamado Toon Shader, desenvolvido pela Microsoft a pedido do estúdio. Parte desse trabalho foi terceirizado para o estúdio de animação Toyo Links. O filme foi criado usando uma combinação de animação desenhada à mão e imagens geradas por computador, e aproximadamente 5 minutos foram animados inteiramente com processo digital. Outros 10 minutos foram feitos com tinta e pintura digital, uma técnica usada em todos os filmes subsequentes do estúdio. Como os métodos de desenho à mão da empresa estavam se tornando obsoletos no final da década de 1990, os membros da equipe de animação gráfica sentiram que a mudança era necessária. Segundo Mamoru Oshii, um contemporâneo de Miyazaki, a pintura digital
digital foi adotada por insistência de Michio Yasuda, colorista sênior do estúdio. Embora eles tivessem começado a experimentar técnicas digitais alguns anos antes em Ponpoco, a Grande Batalha dos Guaxinins, de 1994, seu departamento de animação gráfica foi inaugurado durante a produção de Princesa Mononoke. 3 grandes categorias de técnicas digitais foram aplicadas à animação: o uso de tinta digital e pintura para finalizar a coloração de quadros desenhados à mão, renderização 3D e composição digital, que colocam as imagens desenhadas à mão em um ambiente tridimensional para criar uma profundidade visual, e efeitos de transformação de partículas, que criaram detalhes adicionais e transições mais suaves. Yoshinori Sugano, chefe do departamento de computação gráfica do estúdio, mais tarde disse que os usos mais complexos de técnicas digitais eram para mascarar as transições entre os elementos digitais e desenhados à mão na tela. Alguns personagens, particularmente os deuses, alteraram entre abordagens de renderização em diferentes tomadas. As tomadas finais de Princesa Mononoke foram concluídas em junho de 1997, menos de um mês da data de lançamento. Essa implementação oficial da computação gráfica também acaba refletindo os temas do próprio filme. O ambientalismo é um tema central, com a guerra entre os deuses da floresta e o povo da cidade da refinaria, com Ashitaka servindo como mediador. Ao contrário de muitas obras ocidentais com temas semelhantes, o filme não apresenta essas posições como opostos completos, nem rejeita abertamente a modernidade e a tecnologia. Como na maioria dos filmes anteriores de Miyazaki, a trilha sonora foi composta por Joe Hisaishi. Ele primeiro compôs um álbum de imagens, uma coleção de demos e esboços musicais, que servem como um precursor para a trilha sonora final. No Japão, um álbum de imagens é criado com o objetivo de transmitir a ideia da personalidade de um personagem. Esse material foi compartilhado com Miyazaki e o produtor Toshio Suzuki, que contribuíram para o rumo que a trilha teria. As demos foram então trabalhadas na trilha sonora final, executada pela Orquestra Filarmônica da cidade de Tóquio. O primeiro álbum de imagens foi lançado pela empresa Tokuma Shoten em junho de 1996, e o álbum da trilha sonora um ano depois. A música tema vocal, executada pelo contratenor Yoshikazu Mera, foi lançada como single antes do lançamento do filme e se tornou popular entre o público japonês. Princesa Mononoke foi o filme de animação mais caro produzido no Japão na época, mais do que o dobro do que qualquer filme anterior do estúdio Ghibli. Miyazaki chegou a declarar que não se importava se o estúdio falisse. Quando estreou em 1997, o filme quebrou recordes de bilheteria no Japão e se tornou um grande sucesso, demonstrando o poder comercial das animações no país. De seu estilo de animação e temas, desde seu status de blockbuster local até sua distribuição global de alto nível, o filme estava na vanguarda do anime em um período rápido de mudança. Além de sua qualidade técnica, vale olhar para a Princesa Mononoke como um marco na indústria de animação japonesa e sua influência para gerações. Eu sou Júlia Gavilã e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!